Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder alguns comentários que vocês deixaram aqui no meu canal, tá? E eu até poderia responder, né, mas ficaria assim muito textão, aí então decidi gravar esse vídeo para conversar e estar um pouquinho mais perto de vocês. E se você tem algum conteúdo que gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, algum assunto, algum texto bíblico que gostaria que eu explicasse, coloca aqui no espaço dos comentários, tá bom? O primeiro comentário que eu gostaria de responder aqui está num vídeo que gerou muita demanda, que foi o vídeo O que é essa doutrina? Neste vídeo, até eu aconselho você a assistir esse vídeo, talvez os que chegaram mais recente não assistiram, porque é um vídeo que já deve ter uns 2 anos aqui no canal. E eu falo sobre essa doutrina, que é um ensinamento saudável da palavra de Deus. Então, eu desassocio essa questão de que a regra da igreja A, a regra da igreja B é uma sã doutrina. São regras internas, mas que algumas dessas regras, elas são baseadas num princípio bíblico, né? Por exemplo, o princípio bíblico é da modéstia. Agora, cada igreja entende a modéstia de alguma forma e implementa ali algumas regras, né? Algumas leis dentro do ministério. E quem está participando deve sim obedecer, né? Mas muita gente esculhambou o vídeo, né? Teve aquelas pessoas sim que entenderam, que compreenderam. Foi muito gratificante também receber muitos comentários. Muita gente também me chamou lá no direct para falar ou às vezes para perguntar alguns assuntos, né? E você é bem-vindo também. Às vezes eu demoro para responder, porque eu também tenho uma alta demanda de outras funções que eu exerço, então às vezes eu demoro para responder, mas é só deixar um recadinho lá, que na medida do possível eu estarei respondendo. Mas, por outro lado, muita gente também esculhambou com o vídeo. Disse que eu estava defendendo o pecado. Eu não estou dizendo que eu não sou passível de erro. Às vezes eu posso errar, sim. Eu posso ter lido o texto e interpretado errado. Às vezes a minha teologia seja diferente da de outra pessoa, que eu não concorde, sabe? Agora, eu uso o texto bíblico. Eu não estou dizendo que eu estou 100% correta, que só o meu jeito é certo. Agora, dizer que os estudos bíblicos induzem as pessoas ao engano, ao erro e a serem condenadas no lago de fogo, por mais que a pessoa até possa discordar de mim teologicamente, com algum ponto de vista, né, teológico, agora dizer que eu estou levando pessoas para o fogo do inferno é complicado. Por que acontece muito isso? Porque a igreja evangélica no Brasil, em si, falando, né, da nossa realidade aqui, elas às vezes preferem ouvir o que o fulano lá teve uma revelação, o que o ciclano lá está profetizando, do que o que a própria palavra de Deus está nos falando hoje. E isso é muito complexo, gente, porque você pode pegar a palavra, né, pegar a Bíblia, mostrar o que Deus está falando, o que ele já falou lá no passado, e aí coloca um profeta da atualidade hoje, eles preferem ouvir o que o profeta, o suposto profeta está falando. E isso é um perigo tão grande, que isso sim, né, pode conduzir pessoas ao inferno. Por quê? Porque na maioria das vezes rejeitam o que as escrituras estão falando para se firmar na palavra do suposto profeta. No vídeo onde eu falo sobre os psicopatas da fé, tem um comentário bem interessante aqui de uma seguidora. Ela diz assim: a maioria dos líderes das igrejas são assim. Gente, e isso, infelizmente, é uma verdade. Porque locais onde se centraliza muito poder é muito atrativo para quem tem este transtorno de personalidade. Eu estudo psicologia e isso já é comprovado pelas estatísticas, onde religião, política, tem muita gente assim. Porque se você parar para pensar como uma pessoa, na sua sanidade mental, ela pode prejudicar tanto, mas tanto uma outra pessoa sem sentir remorso, sem sentir misericórdia. E quando a gente toca para o lado religioso, né, da fé, é ainda pior. Porque eles se utilizam do nome de Deus, eles se utilizam da figura divina transcendental para dizer, olha, Deus está dizendo isso, quando ele nunca nem falou. Mas ele está fazendo isso. Por quê? Porque toca no emocional. E aquelas pessoas que estão ali, a gente olha e pensa, não é possível que elas estão acreditando. É porque já se tornaram vítimas, tanto desse sistema, vítimas dessas pessoas que usam o nome de Deus pervertendo o evangelho. A Bíblia nos orienta a termos discernimento de espírito para saber quem é que está atuando. Não é porque está falando em nome de Deus que provém de Deus. A grande maioria, infelizmente, não está.
Outra pergunta que sempre vocês me fazem e volte e meia eu vejo aqui nos vídeos é qual é a minha denominação. Gente, eu já fui pentecostal. Hoje eu pertenço a uma comunidade cristã. É uma comunidade pequena, ela tem apenas aqui na minha cidade, tem em torno de menos de 20 anos de igreja, mas ela tem raízes batista. No meu vídeo, A Soberba na Pregação, uma seguidora, ela pede para eu falar sobre as indiretas. Gente, eu lembrei até dos Gideões Missionários deste ano. Foi um show de horrores para mim. Honestamente, gente, o momento da palavra, aqueles minutos ali, que é dedicado à pregação, é pregação. É as escrituras que devem ser explanadas naquele momento. E não ficar falando da igreja A, da igreja B, do pregador fulano, do ciclano, ficar dando indireta. O pregador que teve uma rixa com alguém e fica lá expondo a situação. Então, culto público, o momento da palavra, não é momento de você ficar dando indireta para as pessoas. É de pregar a palavra. Seja o objetivo. Quem deve aparecer na pregação é Jesus e não outras pataquadas. Ah, mas eu tenho que exortar, eu tenho que falar. A exortação, ela acontece onde também há o confronto, sim, o confronto do pecado e também o consolo. Confronto e consolo. Precisa acontecer essas duas coisas. Senão vira um show de horrores, um xingamento e uma lavação de roupa suja. No meu vídeo, com o título Como Proceder com a Ideia de Trocar de Igreja, eu recebi um comentário. E a pessoa diz o seguinte: eu saí de uma igreja porque eu não via Cristo nas pessoas que eram da direção da igreja. Rolava muita fofoca, muito favoritismo, pessoas que só iam à igreja no culto de Santa Ceia e eram postos em pedestais, enquanto os que pegavam firme na obra eram humilhados. Fiz certo? Bom, primeiramente, né, eu estou vendo apenas este lado da história, eu não sei, eu não estive na realidade, então é difícil também analisar, mas um conselho que eu dou é o seguinte, né, não vá à igreja mais próxima da sua casa, vá à igreja mais próxima da Bíblia. Às vezes, a igreja onde a gente se converteu, onde a gente conheceu o Evangelho, ela possa estar sofrendo um afastamento da verdade bíblica. A gente tem que conhecer os princípios bíblicos para que quando a gente começa a perceber erros graves teológicos, a gente possa, né, tomar alguma atitude. E outro ponto também é que toda igreja ela tem defeito, vai ter algum probleminha, porque onde tem gente tem problema. Então você não vai concordar 100% com tudo que está ali, mas cuide para estar em um ambiente onde a teologia é saudável, onde a palavra de Deus ela é pregada com responsabilidade. E uma perguntinha aqui também do nosso seguidor, que pergunta se beber vinho é pecado. A Bíblia não tem um texto falando que é pecado ou que não é pecado, mas ela nos alerta para a embriaguez. Assim como também comer não é pecado, mas a glutonaria é. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que analisar se é lícito ou não. Eu, particularmente, não bebo vinho, né? E não bebo nenhum outro tipo de bebida alcoólica, né? Isso é uma escolha minha. E a gente sabe que uma pessoa que ela está sob efeito do álcool, ela tem as suas faculdades mentais limitadas, né? Foram afetadas, a sua coordenação motora vai ficar afetada, a ressaca depois que vem junto com o álcool, né, diz que não é uma coisa muito agradável. Eu não sei, eu nunca tive essa experiência, nem pretendo ter também. Então, por experiência própria, eu não posso falar, né? É pelo testemunho dos outros. Então, gente, a gente tem que colocar na balança essas coisas, sabe? Nem tudo a Bíblia vai afirmar sim ou não, mas é questão de bom senso, é questão de você saber como trabalhar com esse princípio bíblico e não ferir, né, o princípio normativo das Escrituras. O último comentário que eu quero trazer aqui para vocês, eu recebo muito, tanto aqui no YouTube quanto também no direct no Instagram, que a pessoa diz o seguinte: eu criei muito medo de ir para o inferno por assistir vídeos que diz que tudo é pecado. Gente, assim, eu já vivenciei isso. De alguns anos atrás, eu assistia, eu ouvia muita pregação, testemunho, né, de revelações, de sonhos, de visões, de arrebatamentos, de pessoas que tiveram a experiência fora do corpo e tudo mais, e que falam que viram um tacho com um pedaço de dedo, com um pedaço de orelha, com não sei o quê, tantas coisas assim. Então,
é muito complicado porque você não tem como pegar essa experiência e medir, né? A pessoa diz, a experiência fui eu que tive. Você não tem o direito de julgar. Então, por mais que elas estão sendo sinceras, eu não estou dizendo que elas estão mentindo acerca daquilo que elas viram, mas, mesmo elas sendo sinceras, elas podem estar enganadas, totalmente enganadas. Quando você pega a experiência e confronta com o texto bíblico, a maioria, ou quase 100% dessas visões, sonhos e revelações não diz respeito ao que as escrituras nos mostram acerca de céu e inferno. Então isso é muito perigoso, porque daí se cria uma nova doutrina em relação a céu e inferno. Você está vendo o perigo que é você acompanhar esse tipo de coisa? Um outro ponto em relação a sonhos, visões e tudo mais. Novamente, eu não estou dizendo que essas pessoas estão mentindo em relação àquilo que elas estão vendo. Só que quando você vive num ambiente onde é muito estimulado isso, falando sobre determinado assunto, a tendência de você repetir é altíssima, né? Você começa a pensar daquele jeito. A forma, a tua cosmovisão, as coisas como você enxerga, né? A forma, aliás, como você enxerga, e isso também diz muito respeito ao ambiente em que você vive. Se você ouve muito sobre isso, você passa também a ter sonhos sobre isso. Eu não estou te chamando a pessoa de mentirosa, mas a gente tem que avaliar se aquilo ali está em conformidade com as escrituras ou não. Se não está, a gente não pode tomar isso como verdade, ok? A questão de sonhos, né? Muito daquilo que a gente ouve aparece também nos nossos sonhos através de simbologias. E isso a própria ciência também, ela explica, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu ia na igreja e eu ouvia muito falar no diabo, muito. Gente, eu acho que até eu já mencionei isso em algum outro momento aqui no YouTube, e se falava tanto no diabo, tanto, que eu pensava, isso eu tinha 4 ou 5 anos, eu pensava que a gente ia na igreja para ouvir falar sobre o diabo. Eu convivia num ambiente onde se falava muito no diabo, então tinha toda aquela característica do diabo, e eu sonhava, tinha pesadelos, né, com aquela imagem ali caracterizada daquilo que eu ouvia na igreja. E aí a gente acaba ficando com a nossa mente totalmente perturbada, se afastando dos princípios bíblicos, porque a gente dá mais valor para a experiência do fulano, do ciclano, do que com a verdade das escrituras. Gente, estou aqui olhando os comentários de vocês, são muitos comentários, meu muito obrigada por vocês estarem contribuindo, participando também aqui do canal. É uma alegria imensa poder estar compartilhando com uma parcela tão pequena, interpretando as escrituras, mas que ela vem edificar a sua vida. E se você tem alguma dúvida, algum texto bíblico ou alguma sugestão, qualquer coisa que seja, coloca também aqui nos comentários. Antes de você sair desse vídeo, não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que ajuda muito. É uma pequena contribuição sua, mas que faz total diferença também para a minha vida. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.